estava já, enquanto você não tinha chegado, eu estava falando aqui dos 3 aspectos, né, da doença da adicção, já que hoje o tema é a realidade da doença da adicção, e eu estava falando dos 3 aspectos: progressiva, incurável e fatal. E aí eu estava mencionando que o pessoal fica meio cabreiro com essa fatalidade da doença, sabe? E realmente, se a pessoa continuar usando, ela vai, né, chegar nesse terceiro estágio, né, que é a fatalidade. E eu estava falando que não necessariamente vai ser uma cirrose hepática, uma insuficiência cardiorrespiratória, apesar de tudo isso, é um risco real, né? Mas a maioria dos adictos dos alcoólicos morrem de acidente de carro, facada, tiro, bomba, treta, traficante, enfim, né? Tem tanto jeito de morrer da nossa doença. Então, quando a gente fala de fatalidade, não é necessariamente em função do aspecto físico dela. Não sei se você concorda comigo. Dá um oi aí pra galera, companheiro. Obrigado, viu? Quem é que tá na live aí, Marco? Ó, E o meu áudio tá, o meu áudio tá bom? O Spock já tá, mano. Aí, grande Júnior. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quem mais? Por enquanto, Juninho, deixa eu ver quem que é a segunda pessoa. Boa pergunta, viu? Não tô conseguindo enxergar. Eu acho que por enquanto é o Juninho que tá na live. Mas como a gente fala, né? A live vai ficar gravada e a galera vai acompanhando durante a semana até a gente pegar aí essa dinâmica e a galera entender que toda semana tem live aí do programa Independência e do meu querido amigo Aguinaldo Mendonça. Bom, vamos lá. Como é ao vivo, né? Então, não tem, acontecem imprevistos, né? Então, esse aqui é o legal do ao vivo, né? Na verdade, é preciso entender, né? A realidade da doença da adicção, certo? Então, ela não é uma doença, por exemplo, que nem o camarada, vamos colocar aí, o cara tem aí tuberculose, né? Bom, o cara tem tuberculose. Como é que ele adquiriu tuberculose, né? Pneumonia, né? Então, é uma doença natural, certo? Agora, a doença da adicção é uma doença biopsicossocial espiritual, né? Tá. O que acontece, né, na cabeça do adicto? Primeiro precisa entender o que é adicto, né? Adicto é um escravo, né? Então, o engraçado é isso. Quando existe a condição de aceitação, automaticamente o cara se liberta. Que louco, né? Isso Você vê? Quando aceita da doença do fatal, né? Não, mas veja que interessante. Não existe força de vontade no controle. O cara usa a força de vontade, não consegue, né? Não, eu vou controlar. Ele quer usar a força de vontade, não consegue. Eu vou usar socialmente, não consegue, né? Então, quando você fala, né, que a base, né, e claro que tem profissionais, psicólogos, psiquiatras, né, existe essa necessidade, porque às vezes o organismo não produz certas substâncias, então há necessidade, porque existem linhas, né? Há muito tempo atrás a linha de recuperação era a síndrome de abstinência, certo? Abstinência total. Então, ainda hoje na China, quando que o uso de droga é ópio, né, heroína, uma coisa bem mais pesada, o camarada passa pela síndrome de abstinência. Tanto que numa irmandade diz assim, ou sentimos a dor da retirada, ou voltamos a usar. Então, a parte mais difícil, Marco, é entender o seguinte: o camarada, nem você, nem eu, nem quem está na live, ele não quer sentir dor. Ele não quer. E dentro Agora, aí as clínicas têm dado algumas medicações ou medicamentos, como você preferir, para tirar um pouco dessa dor. Não sei, na minha época de internação, era na raça mesmo, sabe? Eu tomei algum medicamento, mas é por causa do distúrbio de sono, um ansiolítico, porque o cara fica louco e tal.
mas medicação para evitar a dor da retirada da droga, eu acho que às vezes isso aí pode prejudicar no processo de recuperação. O que você acha disso, Aguinaldo? Veja, essa é uma situação sistemática, né? A gente não existe uma estatística. Por exemplo, o camarada passou, vamos supor, colocar um número Marco 2000. O cara parou de usar droga no ano 2000, né? Bom, nós estamos em 2025, certo? 2025. Então são 25 anos. Então vamos pegar, teve um cara chamado Dr. Patrick Carnes. Ele escreveu um livro chamado Isto Não é Amor. O que ele fez desse livro? Era a época da AIDS, tá? Então, com base nas informações desse livro, eu cheguei à seguinte conclusão. Então ele pegou 1000 pessoas, e estudou 5 anos, várias pessoas, homens, mulheres, aí ele viu a faixa de idade, grau de instrução, ele estudou, né? E ele descobriu que a AIDS é uma doença comportamental. Entendeu? Claro que existe o vírus e tal, mas é uma doença comportamental, beleza. Aí, ele é o Papa, assim como o William Griffith Wilson, o Bill W, é o Papa no campo do alcoolismo, ele é o Papa na compulsão sexual, certo? Aí, muito bem. Aí o indivíduo, eu escutei esses dias um companheiro, um camarada, né, falar numa apresentação, o seguinte texto, né? Que outra pessoa percebeu 108 defeitos de caráter, né? Dentro da recuperação. Muito bem. Aí ele disse assim, não, para mim, meu único defeito de caráter é a mentira. É a mentira. Já ouvi isso, da hora isso. Agora nós temos que avaliar isso de outro ponto de vista. A mentira é um instrumento de realização. É um instrumento. A mentira não é um defeito de caráter, é um instrumento de realização. Na verdade, ela é um instrumento de realização da fantasia. Por quê? A droga de preferência é fantasia. Entendeu? Então o camarada bebe para entrar no mundo de fantasia. O camarada usa droga para entrar no mundo de fantasia. E na fantasia, certo? Aí que está a realidade, os contrapostos, entendeu? A realidade da doença da adicção é a fantasia. Daí o cara fantasia uma mulher ideal. O cara fantasia um fazendeiro. O cara fantasia uma supermãe. O cara fantasia uma família perfeita. O cara fantasia que ele está sendo amado. Entendeu? Ele fantasia que ele é a prova de bala. Ele fantasia que ele pode brigar com 10, 15 caras. Ele fantasia que ele é milionário. E daí no outro dia, né? Aí que entra, quando ele entra, porque o louco, a pessoa louca, ela cria um mundo só dela. O mundo só existe na imaginação dela. Por isso que você vê grandes filmes, grandes realizações, as pessoas conseguiram administrar a sua imaginação, a sua fantasia e trouxeram para a realidade. Pegou a ideia? Entendi. Mas pegou? Assim, eu vejo assim o uso, né, de drogas e álcool, eu incluo nisso, e também as fármacos, né? Tem esse componente da fantasia, sim, mas também tem aquela necessidade do prazer imediato, que é um outro aspecto muito importante da adicção. Ou então, tapar buraco existencial. Isso é muito usado também. Eu vejo assim, essas 3 maneiras da pessoa acabar desenvolvendo a adicção, a dependência química, através... Esse aspecto que você falou é excelente, é o aspecto fantasioso da doença, tem o aspecto realmente daquele prazer, né? E acaba virando uma compulsão. A verdade é que, como você bem falou, bio, psicossocial e espiritual, o bio é a compulsão. A parte corporal do negócio, a hora que você desenvolveu, se instalou a doença, aí o cara ele começa a sentir desprazer por não ter aquela substância que ele já está dependente, né? Quimicamente dependente. Agora, o outro aspecto que seria a obsessão, que é o aspecto mental, emocional, esse aí tem a ver com isso que você falou da fantasia. E a parte espiritual, cujo, né, o núcleo espiritual distorcido é o egocentrismo, aí entra nesse último aspecto da doença, que é o prazer, é estar em primeiro lugar, é querer ser o dono do boteco, pagar a rodada, aquela coisa toda que a maioria dos adictos e alcoólicos fazem.
Outra coisa interessante que você falou, que eu já ouvi assim, de pessoas envolvidas em recuperação, é que força de vontade não funciona, porque uma hora a força vai embora e só sobra a vontade de usar, entendeu? Por isso que a gente substitui, dentro daquele aspecto tríplice da recuperação, boa vontade ao invés de força de vontade, mente aberta e honestidade. Se não tiver esse triangulinho, um banquinho, se você não tiver um pé do banquinho, um banquinho de 2 pés, ele não fica em pé. É preciso dessa tríplice, esse tríplice aspecto da doença, né? Na verdade, da recuperação, né? Não é da doença, né? Outro equívoco que existe no caminhar é uma coisa assim. Por exemplo, honestidade, certo? Então, a honestidade, ela deve ser auto-honestidade. Que nem, por exemplo, o perdão. Deve ser auto-perdão. Então, a mente do indivíduo, antes dele ter contato com a droga ou com a bebida alcoólica, ela já tem uma disfunção, seja familiar, seja hereditária, ela já tem uma disfunção, ela já tem uma propensão. Às vezes até falam, pô, é questão de caráter. Até pode ser questão de caráter, certo? Mas o caráter, você pode moldar, você pode tentar melhorar, você pode buscar meditação, né? Você pode... Agora, o grande segredo, o enunciado da live diz assim, a realidade da doença da adicção, né? Então, o que é a realidade? Um cara falou, há uns 2000 anos atrás, ele falou assim, na linguagem dele, na forma dele se expressar, ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Bom, conhecereis, conhecimento. Então, nós só temos uma arma contra a adicção, alcoolismo, compulsões. Nós só temos uma arma, só uma. E se não usar essa arma e não aperfeiçoar essa arma, a gente vai perder. Essa arma se chama conhecimento. Entendeu? Conhecimento. Então, eu troco experiência com você, você troca experiência comigo, a gente troca conhecimento. Agora, a prática do conhecimento é a sabedoria. Tanto que nos Anônimos tem uma oração, é só um pedacinho, tá? Ela é completa, ela é muito maior, é uma oração perfeita que fala sabedoria, né? Concedei-me, Senhor, né? A sabedoria, né? Necessária. Então, sabedor é o que sabe fazer, né? Voltando ao assunto da dor, né? Então, o que é a dor? Então, o ser humano, ele em 100%, ele é 25% de cada coisa. Só que muitas vezes ele se perde nesse percentual e é onde ele se dá mal. Então, ele é 25% físico, que vem ser alimentação, habitação, transporte, comunicação, 25% físico. Ele é 25% emocional, o amor, o perdão, as virtudes. Ele é 25% mental, leitura, espiritual, meditação, alguma coisa que transcende o espírito humano. Isso seria um ser humano saudável. Saudável, certo? Só que o que acontece? Pode falar. Aí ele pega essas 25%, tira um pouquinho daqui e põe ali, é isso que você vai... Ah, tá, deixa eu saber. Não, perfeito. Então o que acontece? O camarada pega 25%, certo? Então ele tira o 25% espiritual, tá? Estou falando, no caso, né, extremo, né? Não estou falando de pessoas, segundo o entendimento da Irmandade de Neuróticos Anônimos, né? Porque, veja, não é no contexto médico, não é, embora o fundador foi um psicólogo, né? Tentou suicídio antes dos 21 anos, né? Tem uma experiência, conheceu a programação de alcoólicos. Então, eu estou falando no contexto de Irmandade, tá? Então, no contexto de Neuróticos Anônimos, o que diz? Para Neuróticos Anônimos, neurótica é qualquer pessoa cujas emoções, interferem em seu comportamento, em qualquer grau, em qualquer nível, segundo ela mesma o reconheça. Entendeu? Então, um conceito muito interessante que existe nessas associações de 12 passos é consciência coletiva. Eu acho muito interessante isso. Porque daí o que acontece? Você tem uma consciência individual, eu tenho uma consciência individual. A gente troca ideia, e as 7 pessoas que estão ao vivo trocam ideia, formam uma consciência coletiva. Fica mais fácil de resolver qualquer problema. Porque
qual que é a ideia do Marco? O Marco, o Aguinaldo tem um problema com uma substância, não preciso dizer o nome, né? O Marco teve esse problema com essa substância e de alguma maneira ele conseguiu superar a substância que é a cereja do bolo, que é o efeito. Agora a causa, né? Adolescência, infância, rejeição intrauterina, frustração, né? Medo, autopiedade. Então, aí que está a realidade da manutenção da recuperação, entendeu? É o autoconhecimento, aquilo que o Sócrates falou lá há mais de 2000 anos, conhece a ti mesmo, né? E o que é conhecer eu mesmo? Eu penso uma coisa, certo? E daí eu consigo dominar a minha atitude a se fazer. Meu pensamento não tem problema. Vamos supor que eu tenho um problema com droga. Eu penso em usar droga, mas eu não tenho a ação, compreendeu? Então, o grande segredo da situação em si não é a questão teórica, né? É como é que vai praticar. Como é que vai praticar? Então, uma das propostas que tem lá, eu acho muito interessante, é o camarada pegar uma relação e ir lá pedir desculpa ou reparar as pessoas que ele fez coisa errada. Coitado. Isso isso é uma ação prática de honestidade, entendeu? Então, por exemplo, agora eu tô bem, eu tô pagando conta. Cara, isso é uma convenção social. Agora eu tô bem, eu tô trabalhando. Isso é a sociedade, né? E você está compreendendo? Então, a realidade é uma coisa interna. Por isso que muitos caras, eu não conseguia entender. Depois eu tive que estudar para conseguir perceber. Eu não conseguia entender por que muitos caras limpos, eles se matavam. Por que o cara limpo se mata? Por quê? Porque daí ele entra em contato com ele mesmo, com o autoegocentrismo, e daí percebe que tem coisas para arrumar há 20, 30 anos, ele não consegue se adaptar. Precisa dos medicamentos, né? Pode ocorrer. E daí ele tem uma crise de identidade sexual, entendeu? Então, tudo isso é o ser humano no encontro com ele mesmo. É assim que eu sou, é isso que eu, né? Eu, por exemplo, eu não gostava muito do meu rosto, mas é o rosto que o Criador me deu. A genética do meu pai e da minha mãe. Agora eu posso fazer harmonização facial e coisa e tal. Mas, e o meu espírito, como é que eu vou mudar? Eu só posso mudar meu espírito, aí é fantástico, né? Quando eu falo na aquisição da capacidade de amar. Essa é a Mas eu não posso. neurose. Isso. Porque, não, eu acredito que não é só a cura da neurose, é a cura de todas as doenças do planeta, né? Cura de... Sim, é a capacidade de amar. Mas como que eu vou amar você se eu não me amo? Começa eu... Uma coisa, Aguinaldo, já que estamos falando de realidade da doença, da adicção, então estamos partindo do princípio que é uma doença, né? Hoje, segundo o Código Internacional de Doenças, né? O CID, o famoso CID-10, é um transtorno, né? Transtorno por uso de substâncias, CID-10, F19, F10, tem um monte de Fs aí, né? Sub-item CID-10, F10. Então, é uma doença, ela é sistêmica, ou seja, ela pega todos os sistemas do corpo, como muito bem falou, biopsicossocial e espiritual. Então, até o meu dedinho do pé é adicto. Eu sou adicto inteiro, é integral, né? Doença, beleza. Só que tem uma grande confusão que a maioria das pessoas faz, e você como um terapeuta familiar vai me ajudar nisso depois, que as famílias têm muito essa confusão. O meu filho é adicto porque usou droga. Isso é uma grande confusão. Então vamos separar, tá? A droga da doença, porque a doença ela pode se manifestar através até do uso de droga, né? O cara é tão louco que ele foi usar droga, de tão louco que ele é. E aí eu tô falando de mim. Foi o que aconteceu comigo. Mas existem pessoas que têm a doença da adicção e não usaram droga ilícita. Alguns foram para o álcool, que é o queridinho da sociedade, é o comemorador oficial de alegrias do mundo, que acaba, uma porcentagem acaba entrando no fundo do poço em função do álcool, né? É uma droga terrível, eu acho uma das mais terríveis que tem. Outras pessoas vão jogar tigrinho, outras pessoas
como você falou, compulsão sexual. É uma droga para aquela pessoa, a sexualidade. Outras pessoas, a alimentação. E assim vai. As adicções, elas são enormes, né? E múltiplas. Depende do tipo de criação da pessoa. Aí tem vários sistemas que a pessoa pode ter desenvolvido. Agora, a adicção é uma doença global, é uma doença integral que pega todos os aspectos da vida da pessoa. E pode acabar no uso de drogas e às vezes ilícita. Então, esse negócio de, o meu filho virou adicto porque foi usar droga, tá invertida a polaridade. Ele é adicto e aí ele foi usar droga. E não ele foi usar droga porque é adicto. É claro que acaba usando droga também. Só que se a gente separa a droga da adicção, fica mais fácil a gente compreender essa doença. Porque ela é muito incompreendida até hoje. Eu vejo muita incompreensão a respeito da doença da adicção. O que você pode falar para mim sobre isso, Aguinaldo? A incompreensão, ela é fruto da ignorância. Lembra que eu falei? Conheça. Não é em si o conhecimento, porque muitas pessoas, a gente escuta, o cara tá bebendo ali, mas isso é doença. Não, mas usa droga, mas... Não, quando o cara bebe, muitas vezes até não tá mudando a ideia da sociedade do modo geral. Não, o cara bebe, ele é doente. Agora, não, mas o cara tem tudo e usa droga. Não, ele não tem tudo. Alguma coisa está faltando. Então você veja que interessante. O doutor Gabor Maté, ele é um médico húngaro-canadense, né? Veja o que ele coloca aqui. Ele é um médico húngaro-canadense. Ele coloca o seguinte: vício é sintoma de trauma profundo. Então, o vício, o cara tem um vício, certo? Quanto que demora naquele vício para evoluir para uma doença, né? Quanto? E o que é uma doença? É a degradação da vida, entendeu? Então, tanto você quanto eu, a gente está num processo de envelhecimento natural. Morreu de quê? Morreu de morte natural, compreendeu? É um processo. Toda a matéria está fadada à destruição. Né? Eu sou feito de carne, osso, entende? Não sou, como você fala muito, até o Highlander, se perder a cabeça, morre, né? Perdeu a cabeça, morre. Você parou lá, né? O Ramírez falou para ele, cuida com a cabeça, quer dizer, com os pensamentos, de uma forma de analogia. Eu gosto muito de assistir filme de herói, por causa da analogia. Eu também. Analogia o comparativo dele. À medida que a gente for conversando, você vai ver que daqui a pouco eu vou começar a falar em filmes para essa analogia. Muito bem. Você colocou uma coisa aí muito interessante. Tem um ditado que ele diz assim: as aparências enganam. As aparências enganam. Então a mãe chega e fala assim: meu filho usou droga e ele é adicto, né? Não foi mais ou menos isso que você falou, não foi? Virou adicto porque usou droga, e não é bem assim. Isso, virou adicto porque usou droga, muito bem. Como é que dá para ver isso, né? Porque o que aconteceu, desde a humanidade, a humanidade vive na fantasia. Os imperadores, os reis, eles sempre tiveram delírios de grandeza. E muitos desses delírios eram regados a vinho, né? Porque na época os caras não sabiam extrair cocaína, não tinha ervas que de vez em quando os caras também tem, né? A gente tem hoje até o daime, que é de índio, né? Tem muitas, o próprio cachimbo da paz lá que os caras, né, tinha, né? Tem maneiras de êxtase, né, para o cara se elevar espiritualmente. A questão o camarada, quando ele bebe, ou quando ele bebe, ou quando ele usa droga, ele quer ficar eternamente no mundo espiritual. Ele quer passar por um estado de espiritualidade, né? Então ele não come. Só um ser espiritual não come. Ele não dorme. Ele vira ali. A mente fica. E isso. Aí a gente pensa da seguinte maneira: mas Aguinaldo, o camarada está destruindo ele. Por que você é preocupado com isso? Porque eu sou anti-morte. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor do amor, né? Eu não coloco muito a questão de Deus, porque sempre quando você fala em Deus, né, um criador cósmico, vai
ser levado para o lado da religião. E a religião, ultimamente, está um pouquinho complexa. E Entendeu? traz muita polêmica, porque cada um tem uma compreensão, e aí vão achar que a gente está derivando para uma coisa mais religiosa. E você, como teólogo, sabe muito bem que a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra, né? Sim, Digamos assim, sem dúvida. comparativo. Digamos que a religião é o invólucro e a espiritualidade é o que vai dentro desse invólucro. Vamos. Tá. E agora, você falou de vício. Eu não gosto muito dessa palavra quando eu lido com dependência química, porque eu acho que vício tá bem acima até da dependência, porque uma pessoa que mente bastante é um vício. Vício de caráter, não sei. Autopiedade é um vício. Fofoca é vício. Inveja é um vício, né? Então o vício está até além das dependências químicas ou dependências alcoólicas ou farmacológicas, né? Uhum. Veja, se eu vou te falar uma coisa que eu acho que você nunca ouviu. Aí, enfim, né? Pela tua experiência aí, sendo um comunicador, possivelmente você deve ter ouvido. Você já ouviu falar no camarada que tem o vício da recaída? É verdade. Tem gente que é profissional em recaída. Adora. Então. Aí, Ô, Sandro, cara... reclamar também vira vício. Então, essa foi boa, Sandro, foi boa. Agora veja só, o que eu ia dizer. Boa noite, padrinho, acho que é pra você, hein? Aí é bacana. Meu afilhado querido, lá da Baixada. De bola. Ô, Marco, veja quem é que tá aí, tem 10 pessoas. Quero ver que eu dar uma boa noite pra quem tiver aí. Então, eu também não sei nada. Tem que ir descendo a telinha aí, companheiro. Ó, tem um monte de gente aqui. Williams, Vilma, Cláudia, Denise Navarro, Leila Tunes, Monique, Vilma já falei, Williams de Souza Dias e Eliane, um sobrenome russo, bem difícil de soletrar. Show de bola. Deixa eu te falar uma coisa. É interessante para esse pessoal, como a gente está numa live, né? Que eles façam perguntas, que aí aparece aqui para a gente poder, entendeu? Desenvolver. Porque o legal não é um texto pronto, sabe? Algumas coisas eu tenho por experiência, por leitura, algumas tenho coisa por vivência, né? Mas a gente não sabe tudo, tá sempre aprendendo, né? Então, voltando toda a conversa, né? Voltando toda a conversa. Então... Só tô dando um retorno aqui, a Monique deu oi, a Cláudia deu olá. Sejam bem-vindas, queridas. Obrigado aí. Tá, então veja bem. Voltando ao início, né? Porque a gente vai desenvolvendo o assunto, às vezes vindo de raciocínio acaba divergindo. Veja bem, acaba até devaneando. Voltando ao início. A gente tem que observar o quê? Né? Hospitais que faziam internamentos de alcoólicos e usuários de droga. Não existem mais. Surgiram várias comunidades terapêuticas. Beleza? Tá. Como eu falei para você, ano 2024. Beleza. Surgiu uma frase, que aqui, onde eu moro, na cidade de Curitiba, nós temos bastante um centro chamado Centro Pop, que quer dizer Centro Popular. Muito bem. Como é que eles trabalham? Eles trabalham com redução de danos. Entendeu? Então, o governo, né, o município, tem essa atuação. Eu já tive a oportunidade de conversar com eles, mas como é que eu vou dizer para eles que, de certa forma, eles são agente facilitador? Como? Entendeu? Porque é um sistema de dificuldade, é um sistema de, sabe? Eu estava conversando um dia com o diretor da instituição, ele falou para mim, este ano, veja que coincidência, parece até brincadeira, este ano a gente perdeu 12 pessoas. Eu falei, nossa, ele falou, uma pessoa por mês. Uma pessoa por mês. Mas, sim, isso é uma estatística leve, né? Mas o que é o problema? Cara, existe uma reincidência, entendeu? Por causa da redução de danos. Então, por exemplo, se você quer se recuperar de alguma coisa, qual é a base que as Irmandades Anônimas falam? Abstinência, mano. Abstinência. Os programas de 12 passos são de abstinência total, só que o SUS e o Sistema Único de Saúde do Brasil trabalha com redução de danos. Os CAPs AD trabalham com redução de danos. Isso não significa que estão autorizados a usar, e sim que eles acreditam que você vai diminuindo
e o objetivo final é, de fato, a abstinência. Só que eles acham que dá para ir paulatinamente nesse processo. E aí eu tenho lá a minha opinião, eu não queria entrar em controvérsia com o sistema que é usado pela medicina brasileira. Aqui, ó, as nossas convidadas estão querendo saber mais sobre especialista em recaídas, né? E realmente é um vício recair. Existem pessoas que a gente chama de adicto ioiô. Ele vai, entra no processo de internação, fica o tempo da desintoxicação, mas de alguma forma ele ainda não está no processo de recuperação. Ele sai da clínica e bate a nave. E depois a família interna, e a família também funciona muito como um facilitador nesse sistema familiar barra adicto, né? E por isso que é tão importante, o Aguinaldo é um especialista em família aí, a família também ter consciência de todo esse sistema familiar doente. O adicto, ele não está adicto só, ele não está doente sozinho. O sistema familiar dele está. E o especialista em recaída, ele se apoia muito nesse negócio da família. Ele sabe que a família ela é impotente perante ele e ele trabalha no mecanismo porque ele quer continuar nesse negócio de vai, fica em recuperação um tempo, cai de novo. Vai, cai de novo. Fala sobre o especialista em recaída aí, Aguinaldo. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, para a gente poder chegar a um consenso. Você falou aí de mente aberta, certo? Então, uma mente aberta, ela considera todos os pontos de vista, todos os prismas, certo? Então, muito bem. Se existe medicamento, né? Se existe santo daime, se existe psiquiatra, né? Ou outros medicamentos, são linhas de recuperação. O que não dá para matar é a linha de recuperação da síndrome de abstinência que foi matado. Entendeu? Por isso que eu falei do ano 2000 até o ano... Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar, de participar de um grupo, e eu fui convidado por outro profissional a não participar mais do grupo, porque eu estava defendendo que existia a possibilidade da recuperação sem medicamento. Tendo em vista que o índice de recaída, que nem você falou aí do ping-pong, do ioiô, de 20 a 24 anos, né? Em 24 anos, tem pessoas que teve 8 a 10 internamentos, levando em conta 9 meses cada internamento. Você está entendendo? Então, existe... cara internado, né, nego? Pois é, mas aí que tá. Então, existe a opção. Não, eu quero fazer um internamento, eu não quero parar de usar. Bom, aí já tem o involuntário, né? Porque a gente sabe por experiência que o involuntário, pelo percentual, não funciona. Porque não parte do indivíduo, né? O entendimento da necessidade de mudar de vida. Porque não é parar de usar droga, é mudar de vida, né? Muito bem. Aí tem o outro lá. Então, eu conheço clínicas que o valor do internamento, tem algumas que é R$3.000 por dia e algumas são R$3.000 por mês. Então, isso que é difícil explicar, esse conceito, né? Veja, disseram que o isqueiro ia acabar com o fósforo, disseram que a internet ia acabar com a televisão, disseram que o e-mail ia acabar com o papel, entendeu? Então, existe para todo mundo. Agora, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. O que não dá é criar um padrão digamos, de recuperação. Não, essa mecânica não funciona. Por quê? Para você, ou para qualquer outra pessoa, Marco, a derrota foi de uma maneira. Eu já tive experiência do cara, que ele é professor de universidade, e a derrota para ele foi dar aula particular. Você está compreendendo? Então, Então, a ideia em si, nessa proposta de conversar, são poucas pessoas, e expandir a ideia, é que, olha, qual é a metodologia? A gente tem aqui no estado do Paraná um instituto chamado Instituto de Pesquisa e Tratamento do Alcoolismo, em Campo Largo. Cara, é tudo aberto. É tudo aberto. Entendeu? Fica quem quer. Entendeu?
Agora, em contraproposta, tem outras comunidades que é arame farpado, é segurança, internamento involuntário. O índice de internamento é muito maior. Então, quer dizer que pro dependente químico e para a família é custo, e pro dependente químico, numa escala de estatística, não está tendo resultado. É isso que eu estou tentando dizer. Entendeu? Não está tendo resultado. Porque é aí que está a realidade da doença da adicção num contexto social, num contexto familiar. Né? Recentemente entrou uma senhora em contato comigo, me perguntando se eu poderia acompanhar o filho dela, né, das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, se ele entrar no banheiro e usar, o que é que eu faço? Entendeu? Porque a pessoa não entende que é conscientização do bem-estar da pessoa, não usar droga e sentir as suas conquistas na pele, as suas dificuldades e não ter o subterfúgio da fantasia. Compreendeu? E viver, como dizia o Dr. House, life is pain, vida é dor. Você está compreendendo? Então, você é um guerreiro sagrado. Porque você está numa guerra, entendeu? E eu estou nessa guerra há algumas décadas, e a gente sabe que sempre vai surgir. Por isso que eu sempre digo, se tem uma fila de 1 milhão de pessoas, né? Recentemente eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é psicóloga, falou, olha, eu estou achando, né, que essa profissional ela está segurando o cliente. Não precisa. Não precisa manter 50, 100 pessoas. Não, é só... Eu até acho que os legisladores poderiam ter uma lei. Quantos internamentos você tem? 3? Não, aqui não tem mais lugar para você. Mas não é assim que a mecânica funciona. E daí você está matando o cara, sendo, de forma dentro do sistema, um agente facilitador. Entendeu? Viu como eu achei excelente. Você foi cirúrgico na sua colocação. E já que estamos derivando aí para a internação, eu também concordo com você a respeito disso. E eu vejo a internação apenas como uma facilitadora do primeiro passo que a pessoa tem que ter, que é a desintoxicação física da substância. É o que nas Irmandades Anônimas se fala 90 dias, 90 reuniões. É por isso, porque em 3 meses, a gente ainda aqui no córtex pré-frontal, no nosso sistema inibitório, ele não foi ainda reconstruído. Então a droga estragou aqui o córtex do cara e se ele passar na frente de um boteco, é muito provável que ele vai entrar, vai tomar uma e não vai perceber. Vai passar na frente da biqueira, vai pegar um negocinho e não vai nem perceber. As pessoas que recaem, eu pergunto, o que aconteceu? Ele fala, não sei. É por causa desse córtex pré-frontal que ainda não foi reconstruído. Eu acho assim, primeira coisa da internação é só isso. Para mim, eu acho que a internação serve para desintoxicação física, apenas. Claro, tem conscientização, tem palestra, tem clínicas sensacionais, PPR, né, Plano de Prevenção à Recaída, são sensacionais. Na minha internação eu tive isso e me ajudou muito para quando eu fui para a rua. Agora, a terceira tradição das Irmandades Anônimas deixa bem claro, o cara só vai parar de usar a hora que ele quiser parar de usar. Então ele tem que ter a vontade de usar, de parar. Se não tiver vontade, não adianta, 200 internações, ele não vai parar. Você pode amarrar o cara com uma bola de ferro no pé e deixa uma serra lá que ele vai serrar o pé para ir embora. Para ir pegar a droga dele. Então, não tem como o cara parar de usar se ele não tiver o desejo de parar de usar. Por isso, a terceira tradição. E aí eu vou entrar nesse negócio dos 12 passos, já que estamos falando de doença da adicção, de que é o método mais eficaz para parar de usar substâncias alteradoras da mente e do humor. Os 12 passos é 6 vezes mais eficaz do que todas as outras metodologias, inclusive a psiquiátrica medicamentosa, a terapia, psicoterapia, todas essas são ótimas como aliados na recuperação. Agora, parar de usar droga, parar de beber, vai pro AA, vai pro NA, que é o melhor método que tem. Agora, todas as outras técnicas, elas podem ajudar concomitantemente. Eu acredito muito nisso, sabe? Hoje em dia, eu já estou há 12 anos limpo e eu consigo
lidar com lugares, por exemplo. A gente fala, né, principalmente no começo, evite pessoas, lugares e hábitos. As pessoas e os lugares, você precisa realmente evitar durante um bom tempo. Hoje em dia eu posso ir num lugar onde o pessoal está bebendo e beleza. Só que depois que eu fiquei limpo já há alguns anos, eu senti a necessidade de fazer terapia. Hoje em dia eu sou acompanhado por um terapeuta, eu gosto disso, eu acho bom isso. Ou seja, eu não estou descartando que terapia não funciona, que psicologia não funciona. Longe de mim falar um absurdo desse. E muito menos que um psiquiatra estudou à toa, né? Principalmente se ele for especialista em dependência química. Ele fez uns 10 anos de medicina e mais 3 anos para se especializar, para eu chegar aqui, um Zé Ruela que nem eu numa live e falar que não funciona a terapia ou o método dele, né? Mas as Irmandades Anônimas são, de longe, o método mais eficaz para parar de usar. Na verdade, não estamos, veja bem, eu participei de um culto evangélico e tinha um cidadão de cadeira de roda. Cidadão de cadeira de roda. Sabe o que o pastor falou? O diretor? Ele olhou e falou assim: este aqui, nem eu, nem oração, nem a igreja, nem Jesus vai curar. Este aqui precisa de operação médica. César o que é de César, né? Vamos brincar com isso. Não, ele falou assim, ele disse assim, eu neste momento, porque existem pessoas que têm sensibilidade, existem telepatas, a gente tem que admitir que existem pessoas com certas habilidades, certo? Até eu acho, por experiência, né, que o adicto, ele é um pensante compulsivo. Ele é muito inteligente, e daí ele é acelerado, 220, e daí a capacidade intelectual dele é tão elevada que, em função das outras pessoas, parece até aquele do Kung Fu Panda, que tinha o grilo, que daí ele olhava o mundo todo lento. Então a cabeça do cara, puxa, mas como é que pode, não é? E essa dificuldade, às vezes, com as outras pessoas normais, né? Puxa, mas é coisa óbvia, por que essa pessoa não entendeu, tem que estar repetindo? Porque alguns têm raciocínio mais rápido, né? Então, verdade. Voltando a falar do assunto lá. Então a ideia em si não é simplesmente compreender aquilo que funciona, entendeu? E o que é que funciona, né? Então, há 30 anos atrás, estou mais ou menos dando tempo aí para você, quantas décadas eu trabalho, né? É mais, tá? Mas vamos arredondar 30 para ficar bacana. Há 30 anos atrás, eu lembro que eu falei 2024, né? Como é que tinha mais pessoas, né? 12 anos sem usar, 18. Por que hoje é 3 meses, é 6 meses, é 3 meses, é 6 meses, é 3 meses? Dificilmente 2 anos, 3 anos. O que está errado na metodologia, no sistema? É a redução de danos. Entendeu? A redução de danos. Você começa, por exemplo, a pessoa quer parar de tomar café. Tem que se abster de café, certo? A pessoa é dependente sexual, ela tem que observar os gatilhos, né? Revista pornográfica, ela tem que observar o olhar de radar, ela tem que se observar, puxa, tá ativando isso, ela olha, né? Situação ali, vê uma coisa, então ela tem que perceber, ela tem que lutar com ela contra isso, né? E eu vejo em mim certas coisas que muitas vezes eu fico pensando como é que eu vou mudar isso, porque de médico, cientista e louco, todo mundo tem um pouco. Não tem como trabalhar com isso se não houver uma certa identificação, né? Por exemplo, meu pai bebia e meu pai, eu sempre falo isso, porque foi uma experiência que eu precisei trabalhar para entender aquela parte que diz assim, as múltiplas personalidades do alcoólico. Múltiplas. Tem um filme chamado Vidro, não sei se você viu, com o Samuel L. Jackson. Trilogia, né? A trilogia, perfeito. Então, ali, você vê quantas personalidades ele aparenta. Ele aparenta uma mulher, ele aparenta, né? Ele aparenta que nem daí tem o Bruce Willis lá, que ele é indestrutível. Daí tinha o Samuel L. Jackson, que ele se quebrava e tal. Então, ali naquela situação, meu pai me deu um caminhãozinho.
de verniz, lindo, né? Chegou embriagado, quebrou o caminhãozinho, beleza. No outro dia ele olhou pro caminhãozinho todo quebrado, eu chorando, olhando para ele. Quem é que quebrou esse caminhãozinho? Foi ele mesmo, caramba. Então, ele foi ele mesmo, mas eu tinha 6 anos. E eu olhei para ele e falei, cara, mas como que eu ia dizer para ele, correndo o risco de apanhar, que foi ele que quebrou? Eu fiquei quieto, entendeu? Mas a cabeça, então isso é um pequeno ponto que cai naquilo que você falou lá, quando meu filho é adicto porque usa droga. Em algum ponto, inconscientemente, a mãe projetou uma expectativa no filho, entendeu? De uma coisa que jamais ele poderia ser. De repente a mãe projetou nele, você vai ser um médico. E o cara foi lá, olhou, né? Médico, aí ele optou por não conseguir alcançar a expectativa fantasiosa e realista da mãe frustrada, porque de repente o pai morreu por erro médico, entendeu? Aí ele usou droga. Percebeu como é que é a conexão? Então, a complexidade do fator de existência da droga e o uso, primeiro, é porque tem demanda. Porque perceberam, o que mais dá dinheiro no planeta? Drogas, armas, tráfico de pessoas e tráfico de órgãos humanos. Tá? É o que mais dá dinheiro. Em vários países e situações aí. Então a gente é muito pequeno para esses questionamentos, mas essas coisas existem, né? São coisas. É fato. E o que está nisso tudo aí nesse contexto? A droga. A droga. Fortalece. É um problema. A gente vai fortalecer o quê? Políticas públicas. Não. A gente tem que fortalecer a família. Tem que esclarecer o pai, a mãe. Cara, não fique criando trauma pro teu filho, dizendo que ele vai ser melhor que você, porque de repente ele olha o pai dele como Deus. Como é que ele vai ser melhor? Você está entendendo como é que é a imagem materna? Como é que é a imagem paterna? Busca, são referenciais. Psicológico do eu, e é complicado. Uma coisa que eu acho também extraordinário é a constelação. Não sei se você já viu alguma coisa a respeito disso. A constelação é um estudo que daí você vai vendo na linha, né? O pai, a mãe, o avô. Você vai vendo o tio, vai vendo o primo, vai vendo situações ali, vai vendo, entendeu? Muito legal. Eu tinha uma amiga minha que ela ia até uma altura, né? Até uma altura, daí ela fechava os olhos. Ela ia até uma altura e fechava os olhos. Fechava os olhos. Não tinha como, fechava os olhos. Daí ela descobriu que ela era abusada quando ela tinha 4 anos, e cada vez que ela era abusada pelo avô, ela fechava os olhos. Entendeu? Por exemplo, tem situações que... Não, isso veio num trabalho no inconsciente, na psicanálise. Outra coisa, o camarada, ele vai entrar no mar, ele tem... E quantas vezes, de repente, tomando banho, ele caiu afogado na banheira? Que está no inconsciente, a pessoa não lembra, entendeu? Então isso tudo, aí essas coisas que tem, a pessoa tem aqueles flashes, não consegue levantar cedo, a pessoa tem aqueles flashes do inconsciente, tá? Aí entra em contato com a droga, nasce outra pessoa. Verdade. Entendeu? Aí tá aí o Marco conversando comigo, educado, tranquilo, vira outra pessoa, acessa, entendeu? Partes do espírito humano do cara, que é o lado do instinto. Pode reparar, o cara, quando ele usa droga, naturalmente ele vai virando um animal. Pode notar, ele não toma banho, ele quer ficar no escuro, ele briga com o outro como se fosse ele rosna, né? A atividade... Você está até no livro do NA, né? Como é que tá nosso tempo aí para nós? Aqui na live, vamos encerrar? Pergunta se alguém tem alguma pergunta, e eu só quero fazer um comentário e vamos encerrar. Só me resta agradecer e a quem esteve aí, né? Eu fiz uma linha de transmissão, mandei para 80 pessoas, né? Mas fica gravado, né? Então, vamos trabalhar, né? E eu sempre digo, né? Vou dizer para as 8 pessoas, para 7 pessoas que estão aí, né? Que 6, 7, né? Não importa.
O que importa, se vocês tiverem pergunta, façam para o Marco. Se vocês quiserem ver algum tema, né, podem fazer antes. Hoje, excepcionalmente, a gente está gravando na quarta, por situação que o Marco teve aí, a gente trocou uma ideia, mas normalmente é sexta-feira às 8 horas esse nosso encontro semanal. Bem lembrado. Beleza, galera? Mas é isso. Ninguém tem nenhuma pergunta. A gente já até extrapolou, porque a gente tenta fazer de até meia hora para não cansar muito também. Não a nós, porque de mim, eu fico a noite inteira aqui falando com o Aguinaldo. E ele também tem assunto para mais de metro. Mas é mais para ficar mais equalizado a nossa live. Sextas-feiras, 8 horas da noite, estamos sempre. Beleza. Até a próxima sexta. Fica com Deus. Vamos se falando. Boa temática. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, beijo.